Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Lincoln. Hoje vamos falar sobre autismo e desenvolvimento infantil. Para esse bate-papo, recebemos a psicóloga Camila Lessa, especialista na área. Camila, seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui no programa. Estou muito feliz, já nos bastidores aqui a gente conversando, é conteúdo que não acaba mais. Que legal, que bacana, muito obrigado por ter aceito esse convite. Obrigada, Lincoln. Eu que agradeço, é sempre uma honra e é sempre muito importante falar desse assunto que a gente precisa tanto de treinamento para profissionais e pais que precisam. Então é sempre uma honra falar daquilo que eu mais amo fazer hoje. Tá certo. E para quem ainda não conhece a Camila, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua vida, de uma forma resumida, porque como eu disse, é conteúdo, gente, que não acaba mais. Eu sou psicóloga há 8 anos, eu trabalho com desenvolvimento infantil há 8 anos, sou especialista em autismo, equipe multiprofissional pelo Albert Einstein, sou especialista em análise do comportamento, fui em 2024, muitas pessoas que me conhecem sabem que eu viajei para a Espanha, fui fazer aí uma formação em seletividade alimentar dentro do TEA, né, no autismo. Tenho também a formação de orientação parental, então hoje eu tenho uma clínica de desenvolvimento infantil focada em transtornos do neurodesenvolvimento, então focada em autismo, TDAH, síndrome de Down. A gente atende lá em torno de 30 crianças, 30 famílias, né? Eu não atendo crianças, eu atendo famílias, né? Eu sempre digo. E em torno de 40 funcionários hoje a gente tem de colaboradores lá, nos ajudando a evoluir as crianças. Então, há 8 anos eu estou na área, também sou diretora do Congresso Neurointegra desde 2025 e sou autora e coautora de 3 livros agora, né? Autora de 1 e coautora de 2 livros, um que vai ser lançado agora em agosto, junto com o Dr. Tiago Castro, um nome aí dentro do autismo e de desenvolvimento infantil, referência, né? Aqui no Brasil, eu fui uma das coautoras do livro dele. Que bacana. Camila, para começar aqui as perguntas, o que é o autismo de uma forma simples? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, diagnosticado ainda hoje, né? Não tão precocemente, mas já é possível diagnosticar. Então, é um transtorno, e quando a gente fala de transtorno, a gente fala de algo que leva-se a vida toda do indivíduo, mas que a gente vai diagnosticar isso na primeira infância. Certo. E quais os principais sintomas ali que os pais devem observar ali, logo no começo? A gente consegue, Lincoln, muito cedo perceber quando a criança está amamentando, geralmente quem é mãe, né, que está aqui no canal nos assistindo, ela sabe que quando você vai dar mamar, você tem um contato visual com essa criança. Certo. Desde muito cedo, criança que já tem uma hipótese de autismo, ela não vai olhar para você. Ela no seu peito, ela vai ficar olhando pro teto, ela vai ficar olhando pra cima. Isso já é um sinal. Ela não foca, então? Ela Ela tem não aquela olha troca pra de mãe. olhar? Isso, e aí Nossa. é importante a mãe já levar isso pra pediatra. É claro que existem diversos sintomas para que a gente consiga diagnosticar, mas esse é um dos sintomas muito principal. Um dos. A criança, meses, no peito, certo. né? E a gente tá falando de 2 meses, né? Certo. Quando essa criança começa a introdução alimentar, é um marco muito importante. Porque aí a gente vai ver, eu tenho vídeos de crianças que eu atendo até hoje, da mãe me mostrando essa criança com 6 meses fazendo a introdução alimentar e ela já cuspindo o alimento. Quando ela pega, ela repudia o alimento, parece que ela tem nojo, então, da textura desse alimento. Ela leva na boca, ela gospe, ela leva na boca, ela vomita. Isso também é um sinal. Uma criança com atraso motor, então uma criança com 4 meses... Tipo na fala, né? Um atraso motor antes da fala. Um atraso motor quando a criança precisa sentar sozinha. Certo. Não tem aquele momento que a mãe começa a colocar várias almofadas do lado da criança ainda, né? Isso com 3, 4 meses. Isso é um sintoma também. Se a criança não consegue sustentar pescoço, se a criança não consegue sentar com 6 meses, isso é um sinal. Atrás da carteirinha de vacina da criança, de toda criança, a gente tem os marcos do desenvolvimento. Então, de 0 a 3 meses, o que o meu filho tem que estar fazendo? De 3 a 6, de 6 a 9, e a gente tem ali. Se você percebe que o seu filho não está dentro desse desenvolvimento típico, é um sinal que você deve levar para o pediatra. Não existe isso. Toda criança tem o seu tempo. Hoje, não existe isso, gente.
Se você leva no pediatra e o pediatra não te dá ouvidos a isso, leve outro. Marca um neuropediatra, marca um especialista de desenvolvimento infantil, marca um especialista de autismo. Porque hoje já é possível diagnosticar com meses. E aí a importância do diagnóstico precoce. Da gente começar esse tratamento precoce. Nos bastidores a gente estava conversando sobre a quantidade de crianças que têm nascido com autismo. No último estudo que foi feito pela CDC, Estados Unidos, era a cada 36 uma criança. A cada 31 uma criança. 31 uma criança Isso. com autismo. E é aquilo que eu estava te falando, Lincoln. Eu acredito que esses dados ainda não são os dados oficiais e reais. Por quê? Porque Você está acreditando que cai para uns 20 aí? Eu acredito que tem muito mais. Por quê? Porque quando eles vão fazer essa pesquisa, certo, né, é uma pesquisa muito renomada, uma pesquisa muito séria, eles fazem com criança diagnosticada até os 8 anos. Certo. 7, 8. Só que é aquilo que eu tava te falando, eu diagnostiquei uma menina com 9 anos, tem 2 meses. Então, ela não entrou para esses dados da CDC. Então, existe diagnóstico tardio que a gente fala. Então, não tá entrando nessa conta, né? Essa conta não tá fechando porque são dados aí de crianças diagnosticadas até os 8 anos. Eu acredito que esteja nascendo mais crianças. E isso, uma opinião da Camila. Mas pela ciência, dado o CDC, é 1 a cada 31 que a gente tem isso de 2024. Que saiu certo, isso em abril de 2025. Certo. E como é que uma família ela estimula o desenvolvimento de uma criança com autismo? Com o autismo já diagnosticada? Com autismo já diagnosticada. Aí é muito importante, né, essa família ter orientação dos profissionais que estão com essa criança. Porque é o que eu falo, né, Lincoln? Não vem, quando a gente se torna mãe, eu sou mãe da Sofia de 6 anos. Certo. Não vem uma receita de bolo, né? Você aprende. E aí você aprende a ser mãe de uma criança típica. Ninguém te ensina a ser mãe de uma criança atípica. Você vai se moldando. Você tem que aprender. E quem te ensina são esses profissionais. Então, muito cedo, a gente pode estimular. Então, sentar no chão com essa criança e brincar, pegar um quebra-cabeça, você está estimulando. Não deixar em tela, né, no celular. Então, você ter esse contato físico com essa criança, de fazer cosquinha, de quebra-cabeça, de você dar função aos brinquedos. O que é dar função? Não é você dar um carrinho na mão dessa criança e deixar ela ficar ali rodando a rodinha do carrinho sozinha. Certo. É você pegar o carrinho, olha o carrinho, o avião voa! E como que o avião faz? Faz o barulho do avião, faz o barulho do carro. Isso você está estimulando a criança. Você está estimulando. Certo. Tanto parte motora, como parte de brincar funcional, como parte de fala, né? Que a gente estava conversando, né? Para esse certo. atraso de fala, você está estimulando o seu filho. Quando você brinca com ele, você está estimulando. E quais os erros que os pais devem evitar? Tela. E quando a gente fala tela, eu não falo só de celular, eu falo televisão também, né? Então, crianças que ficam muito tempo em tela, isso pela ciência já, a gente tem diversos artigos falando do mal que muito tempo de tela traz para esse cérebro dessa criança. Então, esse cérebro traz uma excitabilidade muito maior. E a excitabilidade traz atrasos na fala, traz atrasos no desenvolvimento, atenção, no foco dessa criança e muitas vezes até na alimentação, tá, Lincoln? Existem, por exemplo, criança que come olhando a tela, assistindo. Essa criança, ela não tá prestando atenção no que ela está comendo, na mastigação dela, então ela mastiga rápido, ela engole rápido, o cérebro não processa que ela comeu. É uma criança que provavelmente pode ter um ganho de peso considerável. Sim. Por quê? Porque o cérebro ele não teve tempo de perceber o tanto que essa criança comeu. Porque ela não tá prestando atenção no alimento, ela tá prestando atenção na tela. Então, o maior erro hoje é dar tela pro teu filho, ele é abaixo de 3 anos de idade. Outra coisa, como que você diferencia uma birra por uma questão ali, tipo uma crise sensorial, por exemplo? Qual que é a diferença disso? De uma birra para uma crise sensorial. Na verdade, assim, uma crise sensorial, ele tem sempre o porquê, né? Então,
Por exemplo, a gente tá aqui no estúdio, tá muito calor. Essa criança, ela começa a suar e ela começa com estereotipia. Ela começa a ficar irritada. E aí, ela quer arrancar roupa. Certo. E aí, sem motivo aparente, você fala, essa criança tá irritada. Teve um motivo, você identificou, era o calor da sala. E ela teve uma crise sensorial. Uma birra é quando a criança, ela quer o seu celular e você fala um não. E ela vai gritar. Só que muitos autistas, eles começam na birra e eles sobem, que a gente fala, o pico para uma crise. Isso pode acontecer, tá? Mas uma birra, pra gente diferenciar de uma crise. Se você entregar o item que ela quer, ela vai parar? Para, Camila. Então é birra. Então é acesso a item. O que ela queria era o seu celular. Numa crise, quando a criança entra em crise, você pode dar o seu celular. O que ela queria, ela não vai mais te escutar. Ela vai jogar o seu celular longe, porque ela já está em crise. Numa birra, você dá, ela para. Então, a birra, ela dura menos tempo. Certo. A crise, ela pode durar horas. E outra coisa, as escolas estão preparadas para receber essas crianças? Até particulares. Particulares, eu acredito que sim, né? Colocam profissionais à altura. Não. Não? Nem as particulares? Nem as particulares. Caramba. Você entra dentro de escolas com professores, isso na particular, tá? Com professores, por exemplo, com 20 crianças, que geralmente Certo. particular são menos crianças na sala. Então, uma professora com 20 crianças com 2 autistas, suporte nível 3, ela não vai dar conta. E você vai conversar com essa professora, ela não tem uma especialização de análise do comportamento. Muitas vezes essa professora não tem nem tempo de fazer essa formação, porque você precisa de tempo, requer estudo, né? Então, não estão. E como é que deve ser essa inclusão na prática? A inclusão na prática é a gente adaptar o ambiente e materiais para que essa criança neurodivergente, ela consiga aprender como a outra, como uma criança típica. Então, a gente precisa adaptar ambiente, materiais, forma de ensino, forma de falar com essa criança, a cadeira. Então, vou dar um exemplo muito bobo aqui, mas uma criança que tem TDAH. Você chega na escola, essa criança com TDAH, ela não tem apoio de pé. O pé dela ela é pequenininha e o pé dela tá, né? Provavelmente ela não vai ter atenção. A atenção dela vai ser mais prejudicada. Porque a nossa postura, ela precisa estar de forma ereta, uma postura... e aí, como que a gente ensina a postura? Sempre apoio de pé, sempre cadeira que te traz um apoio de coluna, para que essa criança consiga, essa parte motora, dar sustentamento para a atenção e o foco dela. Então, esses detalhes, Lincoln, faltam muito nas escolas. E detalhes que fariam toda a diferença no desenvolvimento de uma criança neurodivergente. Mas que a gente ainda não tem profissionais capacitados lá dentro. E você acredita que a gente possa ter no futuro? Como é que você tem visto? Eu espero. Na sua perspectiva de olhar, assim. Eu trabalho muito para isso, né? Para treinar. E não é só você dar para o professor esse treinamento, mas o professor, ele precisa também ter um apoio da instituição para que ele consiga desenvolver o trabalho dele. Porque eu posso dar, Lincoln, diversos treinamentos para um professor, mas se ele estiver sozinho com 30 crianças, ele não vai conseguir colocar na prática aquilo que eu falo. O terapeuta, ele consegue atender 5 crianças dentro de uma sala? Não. Quando a gente faz socialização com criança, é no máximo 3 para 2 terapeutas. Como que a gente quer que a professora com 30, 20, 15 crianças com 2, 3 autistas dentro da sala, ela consiga, de forma efetiva, ensinar essa criança? Ela não vai conseguir. Então, a gente precisa ter um olhar para as escolas, porque é o que a gente estava conversando. Tá entrando em caos a nossa educação. A gente vê escolas sem acompanhante terapêutico, porque o pai não pode pagar. No rol da ANS, o convênio não é obrigado a pagar acompanhante terapêutico para essa criança. E a escola não tem condições de colocar uma AT especializada. Porque não adianta você colocar uma pessoa lá que não sabe também o que está fazendo. Certo. Que não tem formação. Há pouco tempo eu fiz um podcast e eu falei sobre isso. Enquanto a gente não ter nos cursos de pedagogia análise do comportamento aplicada, focada em crianças neurodivergentes, a gente vai ter profissionais se formando sem saber o que fazer com crianças dentro de sala de aula neurodivergentes. A gente pega escolas, Lincoln, que não tem PEI. Eu pego professores que não sabem fazer o PEI.
como que você faz um material adaptado se você não fez um PEI? Né? O PEI é a parte, né, todo do programa da criança, individualizado, que você tem protocolos que você pode aplicar nessa criança para você saber onde estão os déficits dessa criança e onde a gente tem que agir para ela se desenvolver como uma criança típica. Você pega profissionais que não sabem fazer um PEI. Eu fui numa reunião de uma escola que a professora da criança me perguntou, mas eu posso usar protocolos avaliativos? Não é só psicólogo que usa protocolos? Mas isso é culpa da professora ou é culpa das faculdades? Entendi. Porque isso, para mim, tem que ter na formação da pedagogia. Isso tem que ter num curso pós, né? A gente tem muito curso de psicopedagogia. Certo. Mas esses cursos online também estão pecando muito, né, Lincoln? Então, a gente vai para a sala de aula sem a gente saber. A falta de informação para esses professores e a falta de apoio faz com que a gente... infelizmente, não tenha crianças evoluídas da forma que deveria. Ou da forma que elas consigam. Porque essas crianças têm potenciais. Até as crianças de suporte nível 3, elas aprendem. Elas têm neurônios. Todos nós temos neurônios. A gente nasce com bilhões de neurônios. Certo. Se a gente tem neurônios, a gente tem fendas sinápticas. E se a gente tem fendas sinápticas, a gente tem aprendizados. Mas a forma da gente estimular é diferente. E precisa ser estimulado da forma correta. Porque senão essa criança não vai conseguir ser alfabetizada. Ela não vai conseguir, de fato, evoluir pedagogicamente. E Camila, quais os maiores mitos sobre o autismo? Acho que um dos maiores mitos é que autista se balança. Ah, mas ele não se balança? Como ele é autista, né? O maior mito é que autista balança a mão. Se não balança a mão, não é autista. O maior dos mitos é falar que autismo suporte nível 1 não precisa de terapias, de horas, de 20, 30 horas de terapias, que não precisa ser estimulado. O maior mito também dentro do TEA é falar que crianças autistas não amam, não são carinhosas. É diferente quando a gente pega... É diferente você... não querer ser abraçado, você se sentir incomodado pelo toque e você não amar. Tem uma grande diferença. Eu digo que tem uma linha muito tênue, distante aí. Então, esses são os maiores mitos dentro do TEA. E como é que fortalece o vínculo entre pais e filhos? Autistas, como é que você vê nos autistas? Você ter tempo para essa criança de qualidade. Eu sempre falo para os pais, eu sei que todo pai precisa trabalhar, toda mãe precisa trabalhar. Toda mãe precisa ir num banheiro, Lincoln, porque as mães de crianças atípicas, quantas vezes eu já ouvi de mães, eu não consigo ir no banheiro. Porque ela tá ali batendo na porta, ela tá gritando, ela tá chutando. A gente precisa ter um tempo de qualidade com essas crianças. É sentar no chão, é brincar. Tirar da tela. É tirar da tela. Tirar da tela. Ser Exato. mais atencioso. Eles precisam de mais atenção, é isso. Eles precisam ser estimulados de forma... carinhosa. Eu ia falar isso. De forma carinhosa e de forma... Aquele corpo a corpo, né? E de forma muito pontual, né? Então, uma criança que não fala, não adianta você estar falando com ela, olha, pega a panelinha, pega a colherzinha, mexe, vamos fazer comida. A criança já se dispersou. Seria esse o maior desafio que as famílias teriam? O maior desafio. Eu acho que é o desafio. É você encontrar profissionais que estejam também treinados para treinar. Certo. Porque nem todo profissional da nossa área está treinado para treinar os pais. Treinar os pais. Treinar os pais. Porque tem muita gente hoje que tem medo de ter filhos por conta do autismo. Muito. Eu já ouvi. Tô correto na informação? Sim. Tem. Tem porque aí, cadê a rede de apoio? Né? Existem famílias que não têm condições de pagar um convênio hoje, Lincoln. Hoje, convênios para as crianças que têm autismo não é menos do que R$2.000. Eu tenho crianças na clínica, eu tenho credenciamento com a Mil e eu atendo alguns planos da Mil. Quais planos, Camila? Premium. E um plano premium da Mil, a mãe não paga menos de R$5.000 para ela e para essa criança entrar. Certo. De R$3.000 a R$5.000 é um plano. E aí a gente pega pessoas de baixa renda. Será que elas estão erradas de ter medo de ter filhos? Porque como que eu vou apoiar o meu filho se ele tiver, né, um transtorno? E a gente não tá falando só de TEA, né? A gente tá falando de TDAH também, porque o TDAH também precisa muito de terapias. Uma família que não tem condições, o que faz? Verdade. Então,
Hoje eu escuto muitas famílias falarem desse medo mesmo. E vem cá, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. A gente conversando, você falou que já trabalhou no sistema prisional. Como é que foi esse atendimento lá? Foi um Conta estágio pra dentro da gente, conta pra faculdade, gente, né, isso. que eu fiz dentro do Presídio de Franco da Rocha, uma área totalmente diferente, que Certo. nem todo mundo sabe dessa parte da história de vida da Camila. Eu falo que existe duas fases da nossa vida. A fase em que você está fazendo o que você gosta e a fase que você está fazendo do seu chamado de vida. Hoje eu faço o meu chamado de vida e é o que eu amo fazer. Mas tem a parte que a Camila fez e que gostava muito, que eu estudei muito mente criminal, forense, e aí eu avaliava, né, detentos, se eles tinham condições de receber benefícios de saidinha. Tanto a saidinha, aquelas saidinhas de feriados, né, como trabalhar de dia e voltar à noite para a penitenciária, né? Então a gente avaliava, eu fiz esse estágio avaliando detentos dentro de Franco da Rocha, fui também para Pinheiros, fiquei um tempo em Pinheiros, mas o foco era Franco da Rocha. E qual foi o caso que você pegou assim, que você... Teve algum caso que você pegou que você ficou em dúvida em alguma situação? Um caso marcante, vai, conta pra gente. O caso marcante foi o caso que fez a Camila desistir do sistema criminal. Né, foi um rapaz que ele me contou, porque a gente fazia uma anamnese, porque você tá aqui, o que aconteceu, e ele me conta que ele era negro, e ele foi num salão de cabeleireiro com uma mochila após o serviço, na comunidade em que ele morava, em São Paulo, e saindo do salão de cabeleireiro, a polícia abordou ele, falando que ele tinha roubado o celular de uma senhora. E ele falou que não, que tava no salão. Tipo, uma situação totalmente preconceituosa. Isso. Foi identificado isso. E aí a senhora reconheceu ele, mas na audiência ela não foi reconhecer. Certo. Ele já era pra ter... Ele já teve o benefício... Quer dizer, ele foi preso injustamente. Ele foi preso injustamente. Meu Deus. E na noite em que ele foi preso, invadiram a casa dele e estruparam a esposa dele. E ele coloca a culpa em policiais. Foi polícia que fez isso. E foi uma história que me marcou muito, porque no protocolo avaliativo, na avaliação dele, deu muito sofrimento desse cara. Ele tava sofrendo... Ele tava quanto tempo preso já? Ele tava 6 anos. Já era pra ele estar na rua. Calma Réu aí, primário... O cara ficou preso 6 anos injustamente? E aí você diagnosticou toda essa situação? Foi uma situação bem tensa pra mim. Porque eu vi que ele tava falando a verdade. Que fez com que você desistisse do atendimento lá. Sabe por que, Lincoln? Você desanimou. Porque hoje eu estudei pra salvar vidas. Certo. Ali eu não tava salvando ninguém. Quando você avalia um preso, o que eu tô fazendo por ele? Então, hoje não. Hoje eu estou realmente... Isso faz quanto tempo? Isso eu tava no meu último ano de psicologia, em 2018. 2018. 2017. Você imagina a cabeça desse cara, a vida desse cara? Lincoln, ele falou pra mim, ele foi muito claro. Eu entrei aqui inocente, mas quando eu sair, eu vou matar. E eu vou matar a polícia. Porque foi eles que me prenderam e me colocaram aqui. E aí, como que você faz? Que tipo de laudo que você dá? Né? É favorável ou não favorável? Então, é muito difícil quando você tá ali dentro e que você não... Você avalia, o cara sai ou fica e você não tem mais contato, né? Eu não tava salvando a vida de ninguém. Eu não tava conseguindo ali colocar em prática aquilo que eu tava estudando. Hoje, não. Hoje eu coloco em prática aquilo que eu estudei. Eu salvo vidas todos os dias e eu não tenho dúvidas disso. Então, foi um dos motivos que me fez desanimar e desistir. Porque eu tava na minha cabeça que após eu me formar, eu ia pra área criminal. Certo. Embora no 3º semestre de psicologia eu montei um projeto, que é o Projeto Felicita, e a gente foi atender dentro de orfanato, crianças. Então, olha já, né, o meu mundo se virando para desenvolvimento infantil. E eu fiquei nesse projeto 3 anos dentro do orfanato de Itapevi, e ajudando. Mas foi um dos casos que me fez repensar pro lado que eu estava indo. Caramba, cada história, hein, que você deve ter pego ali, hein? Que coisa.
Foi um momento da minha vida que me fez crescer muito. Me fez crescer muito, me fez estudar muito a questão de como você senta, como que você, para que lado você olha, né? A psicologia, né? Das cores, a psicologia do físico. Por que a pessoa tá sentando assim? Por que você tá colocando a mão na mesa? Eu cresci muito nesse estágio dentro do Presídio de Franco da Rocha. Cresci muito mesmo, mas é algo que eu não faria de novo. Certo. Porque há muito sofrimento. Então, caramba, cada situação que você passou ali, hein? E então, bom, foi um caso que você falando pra mim aqui até arrepia, porque o cara fica 6 anos preso, meu. Inocente. Ele entrou contra o Estado depois? Não Algum sei, processo, alguma como. coisa? Você não teve mais vínculo, não soube de mais nada. Eu atendi nesse dia e eu pedi pra sair do estágio. Certo. Eu não continuei. A partir daí foi um E marco pra aí você. já tava no finalzinho também. Certo. A gente já tava na parte de relatórios e aí eu já não atendi mais. Então eu não sei te falar o desfecho do caso. Entendi. Me fala uma coisa, você já atendeu casais? Já. Já atendeu casais? Já. O que é assim mais interessante, vai? Atender crianças autistas ou atender casais? O que dá mais problema? Eu diria que mais fácil atender crianças, com certeza, do que casais. Sério? Eu falo que atender casais é chato. É chato. Porque É difícil, rola cara. um clima ali meio ruim às vezes ou não? Rola. É muita discussão. É porque quando você tá de fora, você sabe aonde tá ali o erro, né? Mas você muitas vezes tem que ouvir, tem que esperar eles se perceberem, né? Na abordagem que eu atendia, que é a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, você faz um direcionamento, mas a pessoa precisa se perceber e precisa se ouvir. O que ela tá falando ali, né? Então, Tipo, vai começar uma consulta com os dois. Como é que é o começo? Rola uma pergunta? Rola uma pergunta? o que te motivou a estar aqui, né? A primeira pergunta, o que motivou vocês a estarem aqui? E aí a gente escuta diversas, né? Por culpa dela. Começa a mulher eu não queria falando, estar aqui. É. Geralmente é a mulher falando. Né? Geralmente É a mulher Certo, falando, né? Certo. Questão de traição, né? Também. A gente separou e agora a gente tá tentando reatar. E aí eu falei que eu só vou reatar meu relacionamento se ele vir pra terapia, porque ele é isso, ele é aquilo. E aí A mulher culpa, busca mais esse serviço. A mulher busca mais. Ela busca mais. A Ela, mulher- ela ou convence a mulher busca Certo. o Lincoln, porque o homem ainda tem vergonha, né? Certo. E a gente tem artigos até falando sobre isso, sobre a Não, mas- psicoterapia em homens, né? É. Homens ainda têm um certo receio e vergonha de procurar a terapia, né? Psicólogo. Então, a mulher geralmente procura mais. Mas a partir do momento que ele cede ali a Não, participar, porque ele também quer que dê certo, né? Porque já que ele tem mais vergonha, né? Sim. Mas Entendi. Mas Eu mesmo assim é melhor hoje- atender. Não. Mesmo assim é não melhor é minha atender as área. crianças. É melhor. É melhor atender as crianças. melhor. Deixa Embora- esse negócio de briga de casal pra lá. Embora, né, É. eu seja... Eu faça, né, parte de orientação parental, né? Certo. Eu seja aí do setor, eu ainda prefiro atendimento de crianças do que adultos. Tá, mas teve algum assunto de casais assim que foi marcante? Alguma coisa assim? Que você foi possa- marcante. Eu acho que nada me marcou muito em casa. não muito, né? Não, até porque eu não atendi muito. Certo. Agora, teve um caso de um adulto que me marcou muito, mas aí, né, falando de psicoterapia em adultos, Certo. que eu estava voltando de Barueri, do hospital de Barueri, e ele queria pular da ponte. Ali da Castelo. Mas ele queria pular porque ele não aguentava mais a mulher? Não aguentava mais a vida. Na verdade, aí depois eu fiquei sabendo a história, né? Ah, Foi uma briga que ele teve, né? Uma discussão com a esposa, não aguentava mais. E aí ele queria pular, né? Da ponte ali. E esse caso me marcou muito. Eu atendi ele por 1 ano. E eu já tinha clínica. e ele ficou legal. Ficou. Pô, que bacana. Ficou. Que legal. Falo com ele até hoje. Que legal, né? Que bacana. Atendi durante 1 ano e dei Que alta. legal. Nós falamos da situação do sistema prisional. A partir dali, que você saiu dali, que você foi atender crianças, certo? Eu saí, me formei, tive a Sofia, eu inaugurei a clínica Integrare. E é muito engraçado porque o meu foco era a época de um presidente que estava entrando falando de porte de arma. Ah, tá. Então, que dá porte de arma, eu falei, nossa, ótimo, eu sou especialista em testes de porte de arma, né?
eu vou abrir uma clínica, então. Eu vou fazer um credenciamento com o Te incentivou. exército. Era a minha ideia, assim. Incentivou. E aí, é engraçado que eu abri a clínica, cheguei a fazer o credenciamento com o exército, desisti quando eu fui assinar o contrato, porque aí eu peguei o meu primeiro autista. E, na verdade, eu alugava a sala, eu sublocava para uma neuropsicóloga, e ela começou a avaliar essa criança. E eu via da minha sala ele se batendo, ele chutando a parede, ele gritava, ele não falava, ele tinha 1 ano e 8 meses. E por várias vezes, Lincoln, eu vi essa família chorando na recepção, porque eles deixavam essa criança gritando e chorando muito, porque ele não queria entrar com a neuropsicóloga. E aí eu falei, o que é isso, gente? E aí eu fui conversar com a neuropsicóloga e ela falou, provavelmente ele tem autismo. Eu estou falando de 2020, tá? Eu não sabia, eu não tinha noção do que era um autista. E aí ela me explicou, mais ou menos por cima, e ela falou, essa família precisa de apoio e de ajuda. Foi ele, eu posso falar o nome, porque a mãe me autoriza, o Brian. Ele tá até hoje comigo, hoje ele tem 7 anos, o Brian. Falou com 4 anos na nossa clínica. E foi ele que me motivou a estudar sobre autismo. Eu falei, não, eu preciso ajudar essa criança. E aí eu fui fazer neurociências aplicadas à educação, e aí eu fui fazer desenvolvimento infantil, e aí eu fui fazer, né, várias coisas dentro do desenvolvimento infantil e focado em transtorno do espectro do autismo. Então eu falo pra mãe, né, e pra família, foi culpa de vocês que eu me tornei especialista em autismo. Olha só. E aí, quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei pela área. E aí eu falei, é isso que eu quero. Eu não quero mais adulto, eu não quero mais porte de arma, eu não quero mais criminal, eu quero criança. E aí foi daí, de 2020 pra cá, eu não parei mais de estudar. E continuo estudando. Continua estudando. Desses atendimentos todos que você fez aí com as crianças e tal, desabafo das famílias. Qual foi o maior preconceito, assim, algo que te tocou, você ouvindo o desabafo do pai ou de uma mãe sobre o filho autista? Não foi um desabafo, foi uma mãe que eu recebi na clínica. Ela veio de uma outra clínica e ela me contou que... Eu nem sei se eu posso falar isso, né? Porque vai envolver... não vou falar nome. Mas eu vou falar aí, vocês... Não, sim, não falando o nome, tudo bem. Não tem problema. É uma mãe que entrou em contato, chegou na clínica. E aí eu conversando, eu que recebo as mães a primeira vez que vão até a clínica. E ela falou pra mim que o filho dela era diagnosticado, ele tinha um laudo de 30 horas, mas ele não precisava... Quantos anos ele tinha? 5. 5 anos. Mas ele não precisava de 30 horas. Ele só fazia 20 horas. E o restante do dinheiro, a clínica devolveria pra ela. Então, ela queria que eu devolvesse dinheiro. E eu falei pra ela que eu não fazia isso. Então, usar da deficiência do seu filho pra ganhar dinheiro, isso acaba comigo. Isso é algo que eu não aceito. Ou também já recebi pessoas pedindo se eu fazia... a criança tem TDAH, mas eu preciso de um laudo de TEA porque eu quero LOAS. Eu quero benefício. Isso me marca muito, sabe? Isso é algo que me toca muito. Agora, desabafo da família, eu acho que o que me emociona mais, até hoje, quando eu escuto, eu preciso da sua ajuda, doutora, você é a última pessoa que eu vou tentar. Porque geralmente eu atendo muitas famílias que já vieram de outros lugares, que estão esperando o tratamento há algum tempo. Já estão cansadas, Lincoln. Mães depressivas, mães com pensamento suicida. E se eu morrer hoje, meu filho não tem com quem ficar, eu preciso que meu filho pelo menos fale. Isso ainda me emociona muito. Porque eu pego essa criança, eu pego numa responsabilidade tão grande que eu acho que se eu não conseguir evoluir essa criança, a Camila fica doente. Então, é algo que me toca muito. Que te toca, né? Até te emociona. É algo que ainda, quando eu pego uma mãe desesperada, me toca muito. E o que a sociedade precisa entender para saber lidar melhor com o autismo? Precisa entender que eles são pessoas, que eles são crianças. E que, assim como todas as crianças, eles têm as birras. Eles têm personalidade. Não é tudo autismo. Eles não são autismo. Eles são crianças que têm um transtorno. Ok. A sociedade, ela precisa olhar para o autista com mais humanidade. E precisa estudar, Lincoln. Porque rola um preconceito. Rola um preconceito, e um preconceito visto dentro de escola com crianças, chamando outras de autistas, tá? Ah, você é autista. Por isso que você acha assim.
Muitas vezes a outra criança nem é autista, mas autista virou um xingamento. Na minha época, né, na escola, era assim, ó, seu idiota, né, retardado, né? Era dessa forma que se chamava. Hoje, muitas vezes, você é autista, menino. Né? Mesmo às vezes que não são. Mesmo que não são. Que é o tal do bullying hoje. Isso, é o tal do bullying. Então, as famílias precisam ficar muito atentas aos seus filhos, né? E eu só explico pro meu filho o que é e como eu ajudo uma criança que tem uma limitação quando eu sei do assunto. Se eu não estudo, se eu não sei, eu não consigo ajudar meu filho. Então, a sociedade precisa, sim, aprender a lidar. Essa é a esperança que você passa para as famílias que têm. Isso é um dos motivos que eu falei. Você espera que as pessoas saibam lidar com o autismo. Lidar com o autismo. Certo. Por isso que eu fui escrever livro. E eu pensei, eu preciso deixar alguma coisa por escrito. Eu preciso ensinar pessoas, eu preciso treinar pessoas. E por isso nasce o Congresso Neurointegra. Certo. Vamos falar um pouco sobre ele. Pode falar. Fica à vontade. Por isso nasce. Fica à vontade. Assim, vai ser quando que vai ser? Vai ser dia 1º de agosto. 1º de agosto. Nosso segundo congresso, que vai acontecer em Bragança Paulista. Bragança Paulista nunca teve congresso, vai nos receber a primeira vez. E eu decidi abrir uma outra empresa, não porque a Camila se acha empresária, porque eu não me acho, tá? Eu ainda continuo sendo Camila psicóloga, é engraçado isso. O meu marketing fala, Camila, você precisa agir como, né, tal, mas eu ainda não, eu acho que a ficha não caiu. Eu estudo muito, eu corro muito, né? Então, não foi porque a Camila quer ser empresária, é porque eu tenho sede de fazer com que as pessoas saibam do que eu sei. E se as pessoas talvez não tenham dinheiro para pagar uma pós no Albert Einstein, não tenha dinheiro para ir para a Espanha e estudar como eu estudei, eu tive essa oportunidade, elas têm aqui a Camila que pode ensinar, né? Ela tem o Dr. Tiago Castro que pode ensinar, ela tem o Dr. Tiago Lopes que estudou nos Estados Unidos e pode. Então eu pensei, por que não fazer e montar um congresso que de fato não seja para ganhar dinheiro, mas seja para ensinar pessoas. E foi por isso que o Neurointegra nasceu. Então, essa é a minha esperança hoje, de eu treinar profissionais e famílias para saber lidar com o autista. Porque se a Camila não estiver mais aqui, eu tenho certeza que eu ensinei e eu deixei uma sementinha plantada aí de conhecimento para famílias. Você tá deixando um legado maravilhoso. Não só quando sua filha olha, vai olhar, mais velha vai olhar, olha o que minha mãe já fez, o que ela, né, participando de várias entrevistas, programas de televisão e tal. Quais que você participou? Vamos fazer um compilado aí, lembra alguma coisa? Eu participei acho que foi 3 vezes de um programa da Record, de Qualquer manhã. coisa você ajuda aí, viu, Thiago? Filmmaker dela, o Thiago já ajuda aí. Eu participei 3 vezes de reportagens na Record, participei na Rede Vida 2 vezes no programa, já fui em podcast da Suzy, que foi do SBT. Certo. Vamos fazer agora um programa dia 16 da HIT, né, no canal HIT, também sempre orientando e falando sobre esse trabalho que a gente está levando aí pro Brasil afora. Né, a gente tem um projeto que é na África, que eu tava te falando. Você comentou comigo nos bastidores, você falou sobre isso. Como é que é? É integrar e sem fronteiras, né? Certo. Porque essa questão de cultura... E quem custeia tudo isso? Por exemplo, você vai fazer esse novo projeto na Angola, também vai passar pela Angola, África, né, os países a Angola lá. A gente foi convidado para dar treinamentos lá. Certo. Então, isso é uma clínica particular do governo. Isso a gente recebe para dar o treinamento. Que vai dar o treinamento. Isso, o treinamento. Lá para profissionais. Tá, translado, isso, aquilo, viagem. Quem que custeia tudo isso? Como é que é essa situação? Angola vai ser uma parte, provavelmente, governo, e essa clínica que tá aí junto, querendo esse treinamento. Certo. África, quando a Márcia, minha fonoaudióloga, ela tem uma escola que ela fundou com uma igreja, ela é cristã. E ela, com a igreja, a comunidade da igreja dela, ela é pastora. E ela fundou essa escola na África. E na África, em Guiné-Bissau, não se tem fono. E ela veio falar para mim sobre esse projeto que ela ia desistir, porque é doações de igreja. E a gente sabe como que é trabalho voluntário, social. Uma hora você tem, outra hora você não tem. Só que a gente tem 200 crianças nessa escola, precisando desse trabalho e das arrecadações. E aí eu falei, não, Márcia, não vamos deixar isso morrer, vamos juntas. Certo. Enfim, aí a gente montou uma vaquinha solidária, que a gente arrecadou R$800, mas que já é ajuda, que a gente queria, na verdade, arrecadar aí em torno de 30 mil para ela e a Laila,
que é a estagiária da Márcia, pra gente dar treinamento para esses professores lá. Certo. A Márcia está indo amanhã para a África, a gente conseguiu. A Clínica Integrare, junto com a própria Márcia, junto com a ajuda das igrejas lá, pastores, que ela vai fazer essa viagem, que ela vai levar nossos livros e ela vai dar treinamento lá para alguns profissionais. Mas ainda, Lincoln, a gente precisa de ajuda, né? Hoje a gente não tem dinheiro para a gente estar indo ajudar. É a nossa grande missão, eu acho, que é levar conhecimento, né? Mas a gente ainda não tem capital para isso. Da África, a gente conseguiu. Pessoas ajudando mais da igreja, né? Da comunidade da Márcia. Bacana. Mas é algo que eu sinto muita vontade de um trabalho social, de uma associação voltada para paz. Mas é aquilo, né? Tem que ter tempo. Não, e você, vou te falar, você é fora da curva de tudo que eu já entrevistei. Tem que ter tempo. Porque a sua intensidade em querer melhorias, de querer fazer, de querer entregar, é impressionante. Parabéns, viu? Eu já falei com muitos vereadores, eu já né, fui em comitês. Hoje, eu acredito que a gente precisa de uma escola especial, uma escola com formação em pedagogia e analistas do comportamento que saibam, de fato, ensinar essas crianças que têm uma limitação pedagógica, uma limitação motora. A gente precisa de uma escola que a gente tenha profissionais formados e especializados na área do autismo. Mas a gente precisa do capital, né? Para você hoje fundar uma escola não é barato, né? Principalmente uma escola especial aí, que só um aparelho para quem é cego custa em torno de 15 mil reais. Caramba, hein? Mas o meu sonho é ainda ver isso acontecer. Meu sonho é ainda ver vereadores, deputados... Se um dia eu for vereador, você pode contar comigo, tá? Por favor. Pode contar comigo que a gente vai pra cima. É um sonho ver realmente, não a gente ter pessoas lá com interesses próprios, mas é a gente ter pessoas com interesse em fazer acontecer na vida de outras pessoas que precisam. Foco, saúde e educação. E se a gente focar em saúde e educação, vou te dar um exemplo. Eu sou especialista também em treinar profissionais da área da saúde para momentos de internação em crianças. Crianças no geral. Certo. Eu tive que fazer um manejo para uma criança que estava 3 meses com febre. Ele estava com uma anemia profunda. Num hospital renomado de Osasco, eu tive que ir com a minha equipe porque o médico não conseguia examinar essa criança. E essa criança precisava de uma internação. Ela tomou 7 dias de bezetacil. E eu tive que ir fazer isso. Eu preciso de profissionais, gente, dentro de hospitais capacitados para fazer um manejo. Porque você imagina uma criança de suporte nível 3. Se chega 5 crianças no hospital, quanto tempo um médico não leva para examinar? Quanto tempo o enfermeiro não leva para pegar a veia de uma criança de um suporte nível 3? E quantas crianças tem lá na recepção esperando atendimento? Então, isso até para o SUS. Então, hoje, na área de medicina, na área de enfermagem, precisa ter o curso, né, a matéria, né, de análise do comportamento focado em neurodivergência. Enquanto a gente não tiver políticos para levar isso para frente, isso não vai funcionar, porque eu não faço nada sozinha, né? Não tem nem como fazer. E a política faz parte de nossas vidas, né? Tudo é relacionado à política. Sem ela, fica Eu não complicado. gostava, tá, Lincoln? É. E a Camila nunca ligou pra política. Mas hoje você tá bem ligada, conectada. E eu também. Mas não tem como fugir, Lincoln. E o que Lincoln. nós estamos passando no país é impressionante. Não tem como. Né? Entendeu? E aí, quando eu mergulhei nessa área, eu falei, cara, eu não vou fazer sozinha. Eu não sei sua opção, mas eu sou o da arminha, tá? Eu já falo logo. Assim, a gente não vai... Sabe, eu defendo uma causa, eu sou direita, tá? Então, assim, eu quero... O que acontece? As pessoas hoje falam assim, tá? Eu posso falar aqui, eu tô falando, as pessoas falam, Lula ou Bolsonaro. Eu quero pessoas honestas lá, que cuidem do nosso dinheiro, que sejam corretas, que sejam honestas. Hoje, eu presencio um sistema emparelhado, que acoberta muitas coisas, porque é o amigo do amigo do amigo. Isso. É isso e aquilo, é a condenação, que não, deixa pra lá, tal, daqui a pouco esse cara que foi condenado, ele já tá governando de novo, tá? Tipo assim, eu não consigo entender que país que nós vivemos. E enquanto pessoas assistem isso e normalizaram. Tem situações que estão sendo romantizadas em desvios, pô. Caramba, não dá mais, pô, sabe? E nisso saúde não melhora, educação não melhora, transporte não melhora, um país que não tem saneamento básico, impostos que aumentam cada vez mais e ninguém faz nada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Sim. Aí vai para uma eleição agora, que nem agora 2026, cheio de narrativas, tá? Cada um na sua posição. Cara, pô, hoje você falar que o céu é azul, dependendo da forma que você falar, você corre o risco de ser preso e
processado de uma forma convicta, baseado em narrativas. E quem Então tá é pagando complicado isso? isso. Nós, contribuintes. Entendeu? Exato. E sofrendo. E o povo, a informação não chega. E quando chega a verdade, isso é fake news. Isso é porque é da direita. Isso é porque é da esquerda. Caramba, eu quero pessoas honestas lá. Eu não tô nem aí se é de direita ou se é de esquerda. Eu quero eu vou pro lado da direita. Mas eu quero pessoas honestas. Não tá tendo, gente. É isso. Desculpa o desabafo, tá? É isso. Desculpa o desabafo. E acaba que tudo vai cair pro mais fraco, né? E hoje, quem é o mais fraco? São as famílias. São as famílias. São as crianças que estão lá na escola É e isso. que não conseguem... A gente pega professores, Lincoln, doentes. Síndrome de burnout tá estourado aí em pedagogos. Professores sendo afastados, cansados. Por quê? Porque você pega uma sala de 30 alunos que tem 4 autistas. Nem a professora consegue dar aula, nem os 26 alunos conseguem evoluir e nem os 4 autistas. Entendi. E são 30 famílias sofrendo. 31 com a da professora. Entendi. É isso aí. E Camila, me fala um pouco mais sobre a questão do Congresso. Vamos fazer essa divulgação aqui, aproveitar aí o podcast do Lincoln para a gente divulgar o Congresso. Congresso Neurointegra tem um foco para as pessoas que querem aprender na prática, de verdade, manejo comportamental fora da clínica. Já mostra pro pessoal aí. Então, eu até trouxe para você que bacana. um livrinho aí, um caderninho nosso com a caneta. Congresso Neurointegra. Neurointegra. Aqui, que bacana. Que legal, deixa eu tirar aqui. Esse aqui é o meu? É seu. Obrigado. A gente trouxe para você. Que legal, pô. Obrigado. Um bloquinho aí de anotações. Certo. Então, lá a gente vai ter médicos integrativos, a gente vai ter fono, vamos falar de neuromodulação, que é um tratamento de ponta nos Estados Unidos e Canadá, que está modificando muito a vida de muitas crianças. Vamos ter orientação parental, eu vindo como palestrante, Renan, cabeleireiro, porque essas crianças, elas não ficam só clínica, escola e casa. Essas crianças precisam ir no cabeleireiro, essas crianças precisam ir no hospital, essas crianças precisam ir no mercado, no shopping. E como que a gente faz isso? Né? Então, o Neurointegra foi aí fundado para pessoas que de fato queiram aprender a lidar com a neurodiversidade. Então, dia 1º de agosto, não percam, lá em Bragança Paulista. O Neurointegra. A gente tem ainda inscrição, tá? Tá ainda, né, Ti? Tá aberta as inscrições até o dia 15 ou 20 de julho. Então, corre que dá tempo. É isso aí. E em relação aos livros? Eu trouxe para você presente, né? Obrigado, pô. Esse livro aqui eu fui uma das coautoras pela Marjorie, que é da Literari. Caramba. Isso foi em 2025, começo de 2025. Aí, eu fui uma das coautoras. Presentão. E esse daqui é Autismo Muito Além do Diagnóstico. Eu vim como organizadora, junto com o Anderson Flávio, um psicólogo renomado também, dentro da psicologia. Autismo Muito Além do Diagnóstico. Isso. Aqui, ó. E participações aí de colaboradores da Integrare. Então, tem pessoas que trabalham na Integrare que fizeram o capítulo aí desse livro. Que bacana, que legal. Tá muito legal. E agora, Lincoln, tá para ser lançado TDAH, TEA e TOD, do Dr. Tiago Castro, que eu fui uma das coautoras. O lançamento vai ser dia 15 e 16 em São Paulo. Num congresso do Dr. Tiago Castro, eu estarei lá também como coautora e fui convidada para ser uma das palestrantes. Que legal, Estamos vendo se a gente consegue fechar aí, porque tá em cima, né? E eu tô com o congresso, mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Eu trago o livro novo para você. Camila Lessa, a imparável. Meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei muito feliz com esse aprendizado todo que você pôde trazer para nós. Me surpreendeu. Me surpreendeu você também como pessoa. Obrigada. Você, como eu acabei de dizer, imparável, esse conteúdo gigante que você tem, essa forma como você conduz, esse apetite de querer ajudar pessoas, essa vontade, você exala isso falando. Sim. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Que bom. Fiquei muito feliz. Queria que você deixasse suas considerações finais. Aquela câmera é sua. Tá ótimo. Fica à vontade. Obrigada, E Lincoln. mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigada gente. Obrigada. Continue acompanhando o canal do Lincoln, muito importante. Eu acompanhei aqui. Nossa, eu adorei. Obrigada por vocês estarem acompanhando a Camila. Vamos juntos treinar, então, famílias que precisam tanto do nosso apoio enquanto profissionais. Até mais. Obrigada, Lincoln. Até mais. A todos vocês que acompanharam o podcast do Lincoln, estava com saudades de estar aqui com vocês. Camila Lessa, a imparável. Muito obrigado a todos vocês e fiquem com Deus. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.